E o meu pai sempre foi um empreendedor. Isso foi transmitido um bocado também. Nós vimos as dificuldades que havia, Sim. as fases, depois, desde cedo que. Foi uma escolha muito consciente, a sua escolha por esse caminho também, Foi. quando decide, não é? Tive alguma dificuldade de trabalhar com a família, às vezes, não sei. Sim. Tem algumas, mas acho que dei o passo certo e nunca me arrependi. Aliás, arrependo-me pouco. Acho que vale a pena. À luz do que sei hoje, provavelmente poderia ter feito diferente noutras alturas. Mas na altura acho que tomei as decisões certas e não vale a pena pensar em coisas que podia-se ter feito de outra maneira. Já passaram, não há nada a fazer. É aprender e voltar a fazer melhor na próxima vez. Olá, bem-vindos à 4ª temporada do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde lhe trago semanalmente histórias inspiradoras de líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo na cadeira do líder Lourdes Gramacho, partner da Bind Venture Capital e presidente da Investors Portugal. Bem-vinda, Lourdes. É um gosto. Olá, é um prazer estar aqui. Obrigada. O prazer é meu em recebê-la. Hoje, na cadeira do líder, está uma das pessoas que tem mexido com o ecossistema da inovação em Portugal e, ao mesmo tempo, uma das que melhor conhece os seus limites. Lourdes Gramacho fez carreira numa multinacional industrial, tem formação em psicologia e economia e um olhar pouco romântico sobre o empreendedorismo português. É presidente da Investors Portugal, partner da Bind Venture Capital e há mais de uma década que investe em startups, scale-ups e empresas early stage. Já acompanhou investidores em fases desafiantes, viu startups escalar, morrer, renascer e continua a defender que o investimento em jovens empresas, na sua fase inicial, é um ativo económico estratégico que não pode ser tratado como um mero hobby. A ativista do empreendedorismo feminino defende que quanto mais mulheres participarem no investimento, mais empreendedoras terão acesso a capital e a novas oportunidades. E insiste em algo incómodo. Para se construir empresas de classe mundial em Portugal é preciso mais do que talento, é preciso ambição. Em 2020 foi distinguida com o Prémio Europeu Female Angel Investors of the Year. Hoje lidera a associação que representa quem investe no risco em Portugal. Lourdes, é um gosto tê-la na cadeira do líder. É um gosto estar aqui. Já reparou como a palavra sustentabilidade tanto é obrigatória para quem dirige uma empresa como para quem conduz um automóvel? Pedimos desculpa por estar aqui a chamar outro CEO a este podcast, mas é precisamente esse o caminho que Gernot Döllner, CEO da Audi, definiu com a sua vasta equipa. Chamámos-lhe uma abordagem holística da sustentabilidade. O nome não é o mais sexy, mas engenheiros germânicos já sabem como funcionam. O objetivo é ser a marca líder de mobilidade sustentável e à velocidade de um Audi. Até 2027 haverá um modelo totalmente elétrico para cada segmento do mercado. Estamos ligados à corrente. É a mais pura das verdades. Além disso, o nosso programa Mission Zero definiu que em 2025 todas as fábricas da Audi serão neutras em emissões de carbono. Parece muito ambicioso? Pois, mas este podcast também é sobre isso. E a Audi não estaria aqui se não tivesse uma palavra a dizer e capacidade para o fazer. Este tema do investimento em capital de risco é particularmente crítico numa economia como a nossa, que deixa fugir muito do talento que forma, ainda que capte algum desse talento. Lourdes, se tivesse de explicar a um jovem de 20 anos porque é que ainda é tão difícil empreender em Portugal, o que é que lhe diria assim, sem filtros e sem rodeios? Enfim, começa-me logo assim com uma pergunta difícil. Eu penso que Portugal tem perdido enfim, não tem investido muito no empreendedorismo. Embora tenha na realidade este setor do empreendedorismo tecnológico, tem evoluído muito nos últimos 10, 15 anos, porque há 15 anos quem começou enfim, a investir neste setor
além tinha uma dificuldade enorme de arranjar qualquer projeto e era completamente tido como enfim, este é uma pessoa pelo menos diferente. O que é que ele quer? O que é que anda à procura? Na realidade evoluímos muito. Portugal tem, como disse, muito talento, tem muito boa formação universitária, tem muita investigação universitária e então nos últimos anos houve um crescimento exponencial nesta área. Agora, parece-me que a mim falta uma real estratégia para este setor. Uma estratégia em que tomem parte todos os stakeholders, desde o governo até aos investidores, às universidades, às incubadoras, em que todos, na realidade, saibam que vai haver alguma previsibilidade, vai haver alguma constância das medidas que vão ser tomadas e que não vão mudar porque muda o governo ou porque muda o ministro. Ou porque, enfim, mesmo isto é um setor que tem progredido muito em todo o mundo, como sabe, em que conta já com grandes volumes e que tem crescido e tem acrescentado riqueza às economias, e em Portugal também, nos últimos 10 anos cresceu imenso. Nós neste momento o setor do empreendedorismo early stage já representa praticamente 1% do PIB. Sim. Representa cerca de 30 mil empregos muito diferenciados, em que na realidade se distingue porque paga melhor, porque tenta recrutar os melhores, os mais qualificados. E o que eu diria a um empreendedor, voltando à sua pergunta, é que na realidade não desista. Quer dizer, que é um setor que tem experiências positivas, experiências negativas, mas que vale a pena, porque na realidade representa uma experiência importantíssima de vida e tendo êxito ou mesmo menos êxito, na realidade fica com uma formação que lhe dá com certeza muitas armas para a sua profissão futura, para o seu futuro. Agora, tem que ter muita resiliência, muita vontade, muita ambição e focado. Tem que insistir, porque é fundamental. Lourdes, é formada em psicologia, Sou. de base, depois com algumas formações em economia, quando se aproximou mais, e também já vamos falar um bocadinho do seu percurso, quando se aproximou mais desta área de Venture Capital. Ser um psicólogo de formação torna mais fácil ler um fundador quando se avalia um projeto onde se vai investir? O que é que no fundo mais aplica da sua formação da psicologia nesta... Eu, sendo franca consigo, eu tirei psicologia, gostei do curso, pelo contrário, tirei psicologia na Universidade do Porto, mas praticamente nunca exerceu. Muito pouco, porque fui na realidade... Foi trabalhar para uma multinacional, não é? Fez a sua carreira toda uma multinacional na indústria. Na industrial, com sede, enfim, na altura era de uma sociedade familiar. O meu pai me convidou para ir para lá trabalhar, praticamente no fim da licenciatura, e depois, na realidade, gostei e percorri, enfim, fiz as formações que me pareceram necessárias para poder exercer a minha profissão, e nós fizemos crescer a empresa de tal maneira, fizemos uma primeira fusão com um grupo holandês do mesmo setor, até que depois, em 2012, acabamos por fazer um exit para uma multinacional americana também do setor, que estava a consolidar uma parte importante desta indústria a nível mundial. Se me pergunta que se eu utilizo alguma das minhas ferramentas, provavelmente acaba por ter sempre alguma. Sim. Elas estão em mim, algumas, mas não as utilizo de uma forma consciente. Sim. Sou capaz tenho uma visão um bocadinho diferente. Às vezes nós analisamos muito os nossos investimentos em grupo, temos, enfim, várias fases de triagem. Isto na Bind, na Venture Capital, como sabe, estamos agora na realidade já no terceiro fundo. Portanto, eu quando mudei de vida e voltando um bocadinho à minha carreira, quando vendemos a empresa eu sabia que ia ter que sair. Aliás, porque todos os meus departamentos que eu tinha sobre a minha alçada, que eram mais os departamentos corporativos, iriam passar para os novos donos, digamos assim, portanto, e eles queriam lá ter
Eu procurei o que é que eu iria fazer naquela fase da minha vida. E então conheci a Bind através de um membro do nosso Supervisory Board, que fazia parte, na altura ainda éramos Business Angels, Sim. portanto não tínhamos feito a profissionalização para capital de risco. E fui conhecendo a Bind, houve uma fase de namoro e entrei. E na realidade eu penso que, para além de ser mulher, que temos sempre uma visão um bocadinho diferente das coisas, também tenho uma maneira de analisar as pessoas diferente e acho dos que restantes membros. fazemos uma boa análise em conjunto. Portanto, acrescentamos valor à análise que fazemos dos projetos. E é nisso que eu utilizo, enfim, algumas das competências que ainda posso ter da psicologia. Porque na realidade não fui alimentando esse conhecimento, não é essa área. Onde é que se distingue quando a Lourdes investidora, digamos assim, quando analisa um projeto, uma equipa de fundadores, como é que se percebe ou quais são os sinais de que aqueles empreendedores com aquele projeto são as pessoas que vão resistir à pressão, a conseguir levar o projeto a bom porto? Há algum sinal assim mais imediato que permita avaliar isso? Ou não, isso? Não há sinais imediatos. Quer dizer, vemos muito pela convivência com eles e pelas informações que vamos também recolhendo. E é uma questão, e isso, enfim, é uma prática corrente a quem investe neste setor do early stage, nas fases seed e pré-seed que nós fazemos, é na realidade tentando ter um contacto próximo com os founders, os fundadores, desde muito cedo, porque demora tempo a criar confiança, a verificar na realidade a resiliência os seus conhecimentos, a sua ambição. Portanto, isto vai crescendo connosco. Claro que há alguns que já tiveram outras, já são fundadores de segunda viagem ou terceira viagem, que já têm experiências para trás, já sabemos como é que eles agiram, como é que enfrentaram os problemas. Por vezes é mais fácil tomar a decisão, mas repare, nós, por exemplo, neste último ano na Bind, nós tivemos contacto com cerca de 1030 projetos, contactos e de avaliação, de avaliação, etc. E depois só investimos em 11. Portanto, repare, há na realidade uma triagem muito fina. Exatamente. Não é só pelos fundadores, claro. É pelo projeto em si, etc, pelo seu potencial, pela sua capacidade de escalar, pelo mercado em que ele está inserido, pela qualidade, pela possibilidade de disrupção que nós vemos, analisamos. E pronto, e como sabem, é uma área que é de risco, capital de risco. Mas é uma área que na realidade é muito interessante, porque é um retorno muito grande para a economia também e para os próprios investidores que confiam em nós. Lourdes, em que momento é que ganhou o gosto por este setor? Porque poderia, por exemplo, na altura em que se fez a transição da sua empresa, da empresa onde trabalhava com a sua família, poderia ter escolhido um redirecionamento de carreira para uma outra área qualquer. Não era uma gestora experiente, reputada, portanto, o que é que a atraiu nisto? Atraiu-me exatamente ser uma... Aliás, digo-lhe mais, é das fases mais interessantes da minha vida, é a fase que eu mais me sinto realizada, sou franca, porque faço o que gosto, que é uma coisa muito importante, e ao mesmo tempo convivo com projetos diferentes, inovadores. É um aliciente enorme, muito grande mesmo, e ao mesmo tempo é um investimento com retorno, não só pessoal, mas também financeiro. Portanto, combina duas coisas e fui ganhando ao longo do tempo. Fui investindo mais, fui entrando mais na organização. Penso que também, enfim, não estão cá os meus colegas para falar por mim, mas acho que acrescentei algum valor também à organização e sinto-me muito bem. Aliás, espero continuar assim por muito tempo. Como é que se transita de uma carreira segura para um universo não tão seguro assim, com alguma muita dose de risco? E esta é uma pergunta que eu acho que é válida para a Lourdes, mas também é válida
para muitos dos empreendedores. É mais para os Exato. empreendedores do que para mim, Sim. sendo franca, porque na realidade nós estamos numa estrutura de investimento regulada. Pronto. Uma estrutura que na realidade, claro que também começamos quase como uma startup, Sim. fomos crescendo, estamos agora no nosso terceiro fundo, nós somos essencialmente uma gestora ibérica, portanto investimos em Portugal e em Espanha, em projetos tecnológicos com ambição global. E, portanto, somos, na realidade, temos crescido, temos ganho track record, somos reconhecidos. Isso é muito importante para nós e é pessoalmente, e enfim, para todos nós que na equipe de gestão estamos muito satisfeitos com o percurso que temos feito. Mas queremos mais, temos ambição para fazer mais, fechamos agora o terceiro fundo e já estamos a pensar noutros projetos. Claro que temos que continuar, nós somos muito hands-on com os projetos em que investimos, ajudamos-los enfim, naquilo que eles precisam, em termos de não nos metemos na gestão diária, como é lógico, mas enfim, abrimos o nosso leque de conhecimentos, de networking, ajudamos-los nas novas rondas de investimento, enfim, em algumas questões de gestão que podemos ajudar. E agora é muito mais difícil na parte dos fundadores, que mudar, há alguns que mudam de um dia para o outro uma carreira segura, com o emprego certo, o horário de trabalho, enfim. Sim, para uma coisa... Para uma incertitude muito grande que é ser founder, fundar uma empresa e escalar, e as dificuldades que isso tem em Portugal, porque em Portugal não é fácil. Sim. E falaremos pequeno, disso, tem que, na realidade, ter ambição desde o dia 1 de crescer fora de portas, sim. E para eles é mais difícil, não há dúvida nenhuma, e obriga, na realidade, a uma capacidade muito grande de ambição e de resiliência. Há muitos altos e baixos. Lourdes, o que é que mudou neste ecossistema do Venture Capital em Portugal nestes 10 anos que a Lourdes já soma de atividade? Há uma transformação de facto muitíssimo visível ou é ainda um caminho percorrido de uma forma lenta face àquilo que tínhamos cresceu muito, há uma década? Então, nos últimos anos cresceu mesmo bastante. Neste momento, Portugal tem muito talento, tem muitos projetos interessantes, muitos deles já com muita baseados na inteligência artificial, que são áreas inteligência artificial aplicada, setorial, portanto, em que e temos dado provas, enfim, mesmo. Agora, Portugal ainda lhes falta algumas coisas, não há dúvida nenhuma. Era isso, ia lhe perguntar o que é que deveria ter mudado nestes 10 anos e que infelizmente ainda não mudou. É aquilo que eu lhe disse, e quer dizer, nós temos que construir uma estratégia nacional. Não há dúvida que temos uma estratégia, pode não estar escrita, não há, mas tem que haver coordenação entre os diferentes Tem que haver uma orientação. Tem que haver orientação. Em todo o mundo, o capital de risco cresceu quanto mais crescem os investidores institucionais que investem no capital de risco. Nós em Portugal não temos. Nós não temos isso, portanto é sempre mais difícil e digamos, os incentivos que tem havido ao longo deste percurso, e porque é necessário incentivos, porque estamos a criar um setor novo, um setor inovador, um setor diferente, e nós em Portugal temos investidores muito tradicionais, muito enfim, pelos ativos, não é falta de dinheiro em Portugal, não é falta de capital. É falta de investidores que apostem neste setor. Nós precisamos, na realidade, dessa estratégia. Este governo tem falado agora em criação de um fundo de fundos através do Banco de Fomento. É fundamental, porque até agora os incentivos que têm havido são incentivos que não são muito alinhados com o standard do capital de risco. É muito à base dos fundos europeus, consoante vão chegando, portanto nós vemos aquelas curvas de investimento, de acordo com quando há fundos europeus sobem os investimentos, depois descem, portanto não há a previsibilidade que é necessária a qualquer setor económico, não há. Isso é fundamental fazer. Por outro lado, também temos que ter os nossos grupos económicos, enfim, grupos empresariais, olhar mais para este setor, a comprar mais de startups, fazer operações de M&A. Temos que, isso é fundamental, e criar uma cultura de empreendedorismo que vá desde a escola primária, que
nós afastamos-nos muito dessa cultura do empreendedorismo. Tudo isso tem que ser também alimentado. O nosso modelo aos de ensino jovens. também não está muito formatado para isso. Não, talvez não, mas tem-se feito, há boas experiências no ensino, sim. há muito boas experiências no ensino e acho que temos que as apoiar e no fundo, até falando agora um pouco da Investors Portugal, nós nascemos em 21 exatamente com esse propósito. esse propósito. Sim. Representar os investidores, pôr os investidores no mapa, porque parecia que não havia. Parecia que não havia. Não era necessário. Sim. Tínhamos empreendedorismo sem investimento. Sim. Não é possível, como deve imaginar, não é? E, portanto, criamos para representar os investidores, mas que fazer pontos com todos os stakeholders do ecossistema, criando redes estratégicas de desenvolvimento do ecossistema, fazendo também capacitação dos nossos associados, criando também, estando também fazendo parte ou tentando participar nas políticas públicas que são desenhadas para o setor, na própria regulação, com os nossos reguladores. Muitas vezes também temos tendência a fazer um gold plating, a ser ainda exagerar mais, porque ela é muito burocrática em todas as áreas. Mas neste momento já temos uma boa lei das startups, enfim, depois põe-se o complicómetro a seguir. A lei é boa, mas depois põe-se o complicómetro a seguir para pôr barreiras, tem que se fazer certificação disto, certificação daquilo, enfim, pronto. Mas já temos, e podemos ser na realidade um país com as nossas condições que temos em termos de segurança, de bom clima, de atração de talento internacional para cá que temos visto. Podemos ser um país de ponta da Europa neste setor. Falta a realidade, este pequeno salto. A Lourdes falava há pouquinho da importância dessa ambição global e de um projeto quando nasce em Portugal, fruto também da dimensão do país, já ter que ter essa visão, esse horizonte largo de estar fora. Nós já produzimos hoje esses empreendedores com essa ambição global, ou também aí é preciso dar esse salto ainda? Não, temos muito bons empreendedores em Portugal, muito bons empreendedores, aliás temos os nossos unicórnios que sempre são uma também bandeira, já vamos falar também são uma bandeira, mas temos muitas empresas que não são unicórnios e provavelmente até podem não vir a ser unicórnios, mas que têm valorizações muito altas, que já atraíram capital estrangeiro, que muitas vezes os leva para sedes noutros países, noutras geografias, por várias razões, mas enfim, e por isso é que nós precisamos de mais investimento nacional para mantê-los cá o mais possível e eventualmente até começarmos a ter saídas para bolsas e M&As interessantes no nosso país. Nós já vemos isso em Espanha em muitos aspectos, que Espanha, além de ter uma dimensão diferente, que tem já uma estrutura, essa tal desígnio nacional, chamemos-lhe assim, da estratégia muito mais implementada, seja qual for o governo que lá esteja no momento, continuando a crescer e muito mais distribuído ao longo do país do que nós temos em Portugal. É um mito que para se escalar uma empresa tem que se ir para fora? Ou é de facto quase impossível em Portugal criar um negócio de grande escala ou manter... É possível criá-lo com base em Portugal. Temos que ir para fora. Sim. Não tenha dúvida nenhuma. E realmente neste país, a Europa também, enfim, a Europa ainda não tem uma união de capitais, não tem ainda esta área, é uma área que é muito difícil também de escalar dentro da Europa. O que acontece é que os muito bons projetos europeus acabam muitas vezes por atravessar o Atlântico. Sim. E isso vê-se que a Europa há uns anos atrás representava 30% do capital de risco em Portugal, no mundo, desculpe, e neste momento já representa para aí 15%. Não tenho os números certos, mas desceu muito, porque a Ásia cresceu imenso e os Estados Unidos continuam a dar cartas, não é? Porque continuam enfim, é uma ferramenta fundamental. Sim. A Lourdes há bocadinho falava de uma questão que eu sublinhei aqui, que tinha a ver com a questão da formação académica, da solidez da formação técnica dos nossos profissionais, e também da investigação que já se faz nas universidades. Nós conseguimos monetizar bem a nossa investigação universitária ou poderíamos tirar melhor partido dela e convertê-la em projetos empresariais robustos e sustentáveis? É também um dos vetores que considero que será importante nessa estratégia, é que cada vez mais se consigam condições de retirar, de
criar valor para a investigação Sim, que se passar faz. da universidade ao mercado, Exatamente, não é? é fundamental. Uhum. É fundamental. Nós vimos um grande salto nos últimos anos que foi feito com os vários modelos de CIFID, que foram Sim. um contributo importante para o crescimento do setor em Portugal. Enfim, pode-se criticar o modelo, mas o que é certo é que passamos de volumes muito mais baixos de investimentos para volumes muito mais altos de investimento em Portugal. Uhum. E fizemos também séries mais avançadas à custa digamos, dos fundos chamados CIFID, e que num estudo recente que nós fizemos na Investors Portugal, aliás, foi feito pela nova SPE, pela equipe do professor Pedro Brinca e de João Duarte, mas foi por nós, enfim, patrocinado. Os resultados são que, na realidade, o capital de risco e os fundos CIFIDs, portanto, contribuem de forma definitiva para a inovação do tecido empresarial português. Não só através e são efeitos persistentes ao longo do tempo. Nós analisamos, a Nova analisou cerca de 20 anos de investimento em capital de risco em Portugal. É um estudo muito interessante. E as conclusões são que o capital de risco e os fundos CIFID incluídos nesse contribuíram para o crescimento das empresas investidas, enfim, em volumes muito grandes, persistentes, para a internacionalização dessas empresas, para a criação de mais emprego e mais salários mais altos, e que inclusivamente, e aí era o que eu ia falar, os próprios fundos CIFID, os investidores nesses fundos, que são empresas do tecido empresarial português, que nunca teriam pensado no capital de risco, se não tivessem esse benefício fiscal, claro, utilizaram essa bolsa, digamos, a mais que tinham, para eles próprios também crescerem em termos de salários, aumentaram as exportações, aumentaram a produtividade, e isso com efeitos persistentes na economia. Portanto, mas quer dizer, lá está. Quando começam a dar resultados, acabam com as coisas. Portanto, não estou aqui a defender. Acho que é importante que haja incentivos à chamada investigação fundamental, mas que é importante também que haja incentivos para que essa investigação que se faz saia nas universidades e passe para a economia. E isso é preciso, na realidade, querer e saber que isto vai dar retornos, não agora, provavelmente, mas vai dar ao longo do tempo. Médio e longo prazo, sim, dará. Inclusivamente em termos fiscais, o estudo que eu aqui referi conclui que é vantajoso para o Estado, porque, embora desembolse à partida um volume grande de benefício, acaba por recuperá-lo ao longo do tempo. Lourdes, E rapidamente, aliás, inclusivamente. Imagino que desenhava uma cadeira num curso universitário para empreendedores, uma cadeira de empreendedorismo. O que é que para si era obrigatório que se ensinasse nessa disciplina? Olha, era importante que tivessem umas aulas práticas, que fossem a uma startup, se eles tivessem tempo, podes ter lá. Mas tem, porque startups têm essas coisas, eles gostam muito do give back e ver o que é o dia a dia, em que a pessoa tem que fazer tudo, os empreendedores, os CEOs fazem de tudo, em que tem na realidade uma determinação muito grande, mas que ao fim do dia saem satisfeitos. Sim, porque na verdade numa CEO, o CEO é também o recepcionista, é tudo. É a pessoa que atende o telefone muitas vezes. Que até faz filmagens, se for preciso, exato, estamos aqui. Olha, as hierarquias são muito batidas. São muito esbatidas e que na realidade alinham-se os incentivos todos para o sucesso da empresa. Sim. E na realidade é uma experiência completamente diferente. Era importante que todos passassem por isso. Que traços é que identifica, Lourdes, assim mais recorrentemente nos fundadores de sucesso, naquelas pessoas que conseguem levar o projeto a bom porto e conseguem criar projetos de grande escala? O que é que os distingue? Olha, distingue-os provavelmente uma grande determinação, saberem focar, não perderem tempo com pequenas testiúnculas, coisas. Focar, saber quais são as prioridades e ter capacidade de adaptação, porque a sociedade muda muito depressa, os objetivos vão ter que se adaptar. Essa capacidade de adaptação também é muito importante. Essa agilidade. Não pode ser muito rigidez, tem que estar aberto. E às vezes, na realidade, mudar.
ter consciência e ouvir muito à volta, porque criar desde cedo redes de colaboração, criar conhecimentos, isso é fundamental. Não se isolar, não é? Não estar Não, sozinho. não, de maneira nenhuma. Sim, E muito foco e de saber que tem que ser agora, porque mais tarde vai ter recompensa. Isto é muito aquela. A Lourdes fala também muito na questão da importância da resiliência como uma condição ou um fator para todos. Sim, Fator para de todos. sucesso. Fator de sucesso para todos. É. Na sua perspectiva, esta resiliência é inata ou nós conseguimos treiná-la? No terreno? Eu acho que tudo se consegue treinar. Tudo se consegue treinar. Tem muito a ver com a educação. Inato, não sei. Ok. Não sei se nascemos com essa resiliência. Nós nascemos todos, enfim. Podemos ter mais sorte de nascer numa família ou noutra, ter mais sorte de nascer num país ou noutro, enfim, é completamente diferente, como sabe. Sim. Não é? Mas tudo se treina, não há dúvida nenhuma, e a educação é fundamental, por isso é que digo que numa estratégia nacional temos que começar a educar ou ter para empreendedorismo, que é importante para toda a gente, para todas as profissões, para todos os. É importante ter a consciência de que temos que fazer melhor. Qual é a idade ideal para se começar a treinar um empreendedor? Acho que é praticamente desde que se nasce na família, inclusivamente, não é? Será gerir a mesada, gerir enfim, todas essas pequenas coisas, fazer orçamentos. Há trabalhos muito interessantes agora que tenho visto de literacia financeira, não sei o quê, que começa desde a escola primária, desde o secundário, e que é muito importante. A Lourdes teve isso no seu percurso, na sua infância? Tive um bocado, tive essa sorte, tive um pouco na minha família, sempre fomos enfim, o meu pai sempre foi um empreendedor, isso foi transmitido um bocado também, nós vimos as dificuldades que havia, as fases, depois desde cedo que... Foi uma escolha muito consciente, a sua escolha por esse caminho também, quando decide, não é? Tive alguma dificuldade de trabalhar com a família, às vezes, não sei, tem algumas, mas acho que dei o passo certo e nunca me arrependi. Aliás, arrependo-me pouco, acho que vale a pena... À luz do que sei hoje, provavelmente poderia ter feito diferente noutras alturas. Mas na altura acho que tomei as decisões certas e não vale a pena pensar em coisas que podia-se ter feito de outra maneira. Já passaram, não há nada a fazer. É aprender e voltar a fazer melhor na próxima vez. À boa maneira empreendedora, não é? Exatamente. Tornar os insucessos sucessos. Sim, e falaremos também um bocadinho dessa questão do insucesso. Que eu acho que ainda limita muito a capacidade de ação de muitos empreendedores em Portugal, não é? Ainda penalizamos muito, ao contrário do que percebemos noutros países, que é quase, não é? É quase visto como uma fonte de aprendizagem, e cá a percepção que ainda tenho é que não é assim. Vejo isso em muitos dos líderes que tenho recebido, em que quase toda a gente me diz que não, há lugar para o fracasso, há lugar para o erro, mas de facto eu acho que as pessoas ainda se penalizam muito. Não é? Essa marca demais, ainda fica muito. Fica ali a remoer naquelas coisas, é péssimo. Sim. Péssimo. Há um insucesso, sei lá, tanta coisa que pode acontecer na vida, mas paciência, dá-se a volta, aprende-se, faz-se melhor da próxima. Tem que ser tem que ser assim que se pensa. Enfim, claro que há life events diferentes, não é? Sim, há insucessos que deixam uma marca muitíssimo profunda e muito difícil depois de recuperar, não é? Exatamente, mas de um modo geral não há razões para não aprender com aquilo que corre pior e fazer melhor da próxima. Quais são os maiores obstáculos que um empreendedor em Portugal ainda enfrenta hoje? É a questão financeira, portanto o dinheiro, a mentalidade, a burocracia, ou é tudo ao mesmo tempo? Um bocadinho de tudo. Mas também, quer dizer, tendo a ser otimista, sabe? Eu tento a ser otimista e acho que na realidade temos as condições mínimas para as coisas funcionarem, para na realidade... Agora, temos entraves muito grandes, a burocracia é terrível, houve aspectos que têm melhorado um pouco, mas é difícil continuar a haver muita burocracia em Portugal, muita pequena taxa e taxinha que afeta muito as estruturas das... O Estado atrapalha mais do que ajuda ainda? Às vezes, eu acho que sim, é muita coisa atrapalha. E depois eu tive uma experiência muito grande na anterior, a trabalhar, por exemplo, na Holanda. O grupo era luso-holandês, trabalhei muitas vezes, e já na Holanda notava-se a diferença, quer dizer,
não há este tipo de burocracias pequeninas que nós temos, aquelas coisas irritantes. Sim. De multas que depois acontecem porque é mais um papel ou menos um papel e ter que ser pessoalmente e enfim, aquelas pequenos irritantes. Sim. Acho que não são, quer dizer, temos que olhar sempre também, lá está, perspectivar o foco e pronto, são aquelas coisas aquelas lateralidades que temos que aceitar, enfim, que é em Portugal, e tentamos melhorar. Esperemos que melhorem com o tempo. O que é que uma startup portuguesa faz de diferente de uma startup em Berlim, Barcelona, por exemplo? Provavelmente não faz muito diferente. Não há grandes. Não, mais difícil, talvez aqui seja mais difícil as sucessivas rondas de investimento. Quer dizer, mas também, sabendo disso, os bons. Mas já começam desde logo a procurar muito cedo, a procurar onde é a próxima ronda, porque eles sabem que tem um runway, tem aquele tesouraria até um determinado ponto para e cumprir. Depois a partir daí tem. Portanto, os que são na realidade bons empreendedores, desde que recebem uma ronda já estão a pensar na próxima e já há contactos com outros investidores às vezes já estrangeiros, provavelmente se forem rondas mais de maior dimensão, etc. E portanto eu não vejo diferença. O que faz, eventualmente, por exemplo, se compararmos entre Portugal e Espanha, que é aqueles que eu conheço melhor, a Espanha, como o mercado é grande, eles provavelmente não começam a testar mais em Espanha, vendem mais em Espanha primeiro, só depois é que vão se internacionalizam, mas em Portugal não, em Portugal é país pequeno, portanto tem que internacionalizar-se desde que começam, praticamente. Que é mais vantajoso para uma empresa, uma startup portuguesa, internacionalizar para a Espanha ou internacionalizar diretamente para um mercado norte-americano, por exemplo? Depende do tipo de empresa, não é? Depende do tipo de empresa, depende do tipo de produto, depende do tipo de serviço que presta. Espanha é sempre um ambiente mais próximo, que é fácil por for uma fase de teste e tal. Faz sentido, provavelmente, começar em Espanha se o mercado pede aquilo. Sim. Agora, se começarem logo num país como os Estados Unidos, provavelmente também é capaz de ser mais difícil para um empreendedor português, logo nos primeiros tempos. Mas também tem um mercado muito maior à frente deles. A escala é outra. Como se tiverem sucesso é muito mais rápido. Claro. Já a Europa tem essa dificuldade, para todos os efeitos, quando se vai construindo país a país na Europa, é sempre uma jurisdição diferente, é sempre uma legislação diferente, sempre uma fiscalidade diferente, tem muita coisa para ir aprendendo. Lourdes, o que é que procura primeiro quando olha para uma startup do ponto de vista do investidor? O que é que nós... Primeiro, quer dizer, temos que analisar sempre vários fatores. Primeiro, qual é o produto, o que é que eles querem? Qual é o projeto que eles querem? Se aquilo na realidade, o que eles querem vender ou querem modificar, a área onde se encontram, se tem capacidade para os receber ainda, se tem dimensão, um mercado suficiente para mais e se na realidade eles vão fazer a diferença nesse setor. Há alguma tecnologia que vai ser disruptiva, algum processo que vai ser feito melhor, e se na realidade tem capacidade para os aceitar. E depois passamos aos detalhes: quem é que eles são, o que é que eles sabem, se na realidade tem os contactos certos, se já tem o produto testado ou não tem, enfim. E depois vêm essas ambições globais, as resiliências, as capacidades, porque é um grupo. Nós, quando investimos nestas fases, investimos principalmente nos ativos humanos. Mesmo com um excelente projeto. Sim, porque projeto propriamente dito, muitas vezes ainda não há. Pode ter provas de conceito, pode já ter prova de mercado, pode ter muita coisa, mas tem tudo para ser feito e precisamos de gente, de recursos para fazer. O que é mais importante para construir um projeto de sucesso? A equipa, o mercado, o produto em si, a rede de distribuição? É uma combinação de tudo. De tudo. É uma combinação de tudo, portanto é que nós testamos essas áreas, por exemplo, todas. Imagine uma ótima ideia, um ótimo projeto, com uma equipa menos boa, passa ou não passa? Não passa. Não passa, é impossível. Sim, porque não tem quem execute. Não tem quem execute. Não, aí podemos dar, sendo uma belíssima ideia, podemos ainda tentar que os próprios fundadores, a equipe empreendedora, se queira reforçar em termos de recursos humanos e que veja essa necessidade. Então, se não vê essa necessidade, então é que é mesmo
É mesmo uma red mark. Qual é o maior erro que os empreendedores cometem quando pensam em lançar um projeto próprio? É que tem muito tempo, provavelmente. Que tem o tempo e o tempo E não tem, não tem. Tem que ser muito, tem que cumprir ser muito metódico, metódicos, exatamente. Muito rigoroso. Uhum. O que é que mais mata uma startup, Lourdes? A falta de dinheiro ou o excesso de dinheiro mal aplicado? Olha, já tenho visto os dois casos. Provavelmente a falta de dinheiro é pior, mas ter dinheiro a mais também não é bom. Não ajuda. Nada. Nada. Há muitos erros que se cometem por excesso de verba disponível. Não tenho visto muitos projetos com excesso de verbas disponíveis, verdade? É capaz de ser mais raro. É mais raro, mas há. Mas acontece. E normalmente desperdiça-se em coisas que se calhar não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido e esquecem que na realidade ele vai acabar, não é? Portanto, vão precisar. E depois, quando na realidade gastam demais, depois também é um mau avaliador no futuro. O que é que fizeram à ronda que receberam? Também é uma. É uma pergunta que se faz recorrente. Sim. Qual é o setor português com maior probabilidade de produzir, chamemos-lhe assim, o próximo unicórnio? É difícil de dizer. Mas os nossos unicórnios, quase todos eles, estão ligados à transferência de tecnologia desenvolvida nas universidades. A maioria deles. Sim. E somos muito bons na área de digital, IT, portanto. É capaz de ser por aí, não é? Somos muito bons também em áreas de negócios de B2B. Sim. Não é? Business to business, portanto, anda por aí. Não quer dizer que não tenhamos, também somos muito surpresas bons noutras áreas. Áreas da saúde, nós somos muito bons, só que são mais difíceis de escalar. Sim. Mas pode ser por aí também. E ainda estamos nessa fase de vermos surgir muitos unicórnios ou é uma. Não, é mais difícil. Aliás, a nível agora, mundial também. Sim, já se nota. Nota-se isso, na realidade, nota-se isso. Portanto, já não vamos ter tantos. Pelo menos assim tão rapidamente, não. A Lourdes tem-se destacado também como uma ativista do empreendedorismo feminino. As mulheres queixam-se muito, ainda, Lourdes, de ter maior dificuldade em conseguir captar investimento para os seus projetos. Porquê que isto ainda acontece? E no fundo, como é que se muda? Como é que se muda? Olha, eu sempre fui uma mulher que trabalhou no mundo de homens. Sim. Sempre. Todo o meu percurso trabalhei no mundo de homens. E também estou consciente de que tomei algumas decisões da minha vida exatamente por isso. Sim. Trabalhava no mundo de homens. Agora, mudou-se muito a mentalidade e na realidade há já uma... passou-se muito de ser, enfim, o caso raro para poder começar a aparecer mais gente. As mulheres são a maioria dos saídos das universidades, têm uma mais formação, embora continue a haver menos nesta área dos recursos do futuro, dos STEM, digamos, das ciências, das tecnologias, das matemáticas. Mas, e durante muito a parte do meu percurso eu acreditava que era uma questão de tempo. Agora acho que não é uma questão de tempo, já passou muito tempo. Sem grandes mudanças. Sem grandes mudanças, portanto acredito que precisa alguma discriminação positiva nestes casos. E tem-se visto que tem de alguma forma funcionado, mas ainda há muito bias, muito preconceito. E alguns setores continuam a ser muito um man club. Este setor onde atua, o setor do investimento, é um desses casos de man club. Ainda há poucas mulheres como investidoras. Há poucas mulheres como investidoras, mas há cada vez mais mulheres nas capitais de risco. Muito. E esse... Ao sentirem que é vantajoso também ter alguma diversidade nas equipes, porque é fundamental neste setor, então é fundamental ter diversidade nas equipes. Diversidade cultural, diversidade de género, diversidade geracional, diferentes experiências. Penso que as gestoras tomam consciência que faz sentido investir na diversidade. O que é que muda? E ajuda, desculpa, agora eu voltar atrás, ajuda que na realidade olhem para os projetos de empreendedoras mulheres como exemplo, com outros olhos, quer dizer, com muito mais aceitação e menos dificuldade.
Porque essa dificuldade formalmente existe, ou seja, quando nós analisamos, quando o investidor analisa a mesma ideia de negócio, ninguém assume, não é? Ninguém assume porque não é consciente muitas vezes. Okay. O bias existe, mas não é consciente. Mas está sempre naquele subconsciente assim, será que depois não vai desistir? Sei lá, porque vai ter filhos, vai ter que sair, não sei, aquelas. E pronto, enfim. Mas basicamente, o mesmo projeto apresentado por uma equipa de homens e o mesmo projeto apresentado por uma equipa de mulheres. Eu não há evidência, não há, aliás, há muito poucos estudos sobre isso, mas sinto que sim. Que seria preferido, não é? Embora haja exceções, nós temos boas empreendedoras em Portugal, não são uma minoria. Também faltam exemplos também, não é? Ou seja, mais mulheres captariam mais mulheres ou mostrariam que é possível, não é? É impossível. É bom, os casos de sucesso é fundamental que se divulguem, que se multipliquem, e que é preciso dar também nos meios de comunicação social, etc., dar evidência a isso, mostrar casos. Homens com sucesso já nós conhecemos todos, temos é que conhecer mulheres com sucesso e são muitas. O que é que muda nas empresas e na economia quando temos mais mulheres num ecossistema empreendedor, por exemplo? As mulheres têm uma capacidade de trabalho enorme, uma capacidade de resiliência enorme e uma perspectiva diferente dos problemas também. Olha, são mais colaborativas, muito mais colaborativas. E às vezes por isso são preteridas em relação a outros, porque não se importam, às vezes aguentam um bocadinho mais. Mas acho que só tínhamos a ganhar, porque na realidade são aquelas que levam os projetos muito para a frente e continuam a ter um foco muito grande e conseguem resistir a apelos de outras áreas e focam mesmo no trabalho. Tenho muito boa experiência com empreendedoras mulheres. E acho que que se deve investir, havendo na realidade condições para isso. Mais investimento, mais projetos, mais inovadores e de maior escala podem ajudar a fixar o talento que vemos sair do país. Sem dúvida nenhuma. As startups, as scale-ups pagam mais, são mais atrativas porque têm modelos de negócio e modelos de funcionamento interno mais dinâmicos, mais abertos, e ajudaria muito a fixar talento e a recuperar talento que foi para fora e que volta para Portugal, porque na realidade tem aqui condições melhores para trabalhar. Em que tipo de projetos devemos investir para alavancar a competitividade nacional nos próximos anos, Lourdes? Olha, nós devemos investir em tudo o que tem a ver com a digitalização da economia, dos processos todos, dos processos de gestão, na sustentabilidade, que vai ser o espaço, que é outra área fundamental, provavelmente na defesa, no dual purpose, como agora se gosta de dizer, que há imensos projetos que têm já componentes duais, e enfim, em tudo aquilo, provavelmente era bom que houvesse fundos mais dedicados às áreas de ciências da vida também, porque também há saltos muito grandes que vão ser dados nessa área, mas penso que será isso que é o mais importante, e esta relação dos grupos empresariais com as startups também é fundamental alimentar. Obrigada, Lourdes. Pergunto-lhe só, antes de encerrarmos, o que é que a inspira? Olha, vida, manter-me viva, sabe? Eu acho que é importantíssimo. Eu acho que temos que ter objetivos a alcançar sempre. A coisa que mais me assusta é reforma, uma coisa horrível. Portanto, o que eu quero é ter objetivos de trabalho. Imagina alguma vez o que é que teria feito na altura em que saiu da indústria para este setor em específico, se tivesse permanecido numa outra empresa? Acha que ainda se manteria lá? Provavelmente, talvez não. Seria diferente. Provavelmente, conhecendo, manter-me ativa noutras áreas. Mas o ter esta ambição de fazer melhor, de continuar, ter projetos a médio prazo, enfim, a longo prazo nunca tive, porque uma pessoa não sabe o que é que vai acontecer, e de conseguir conciliar a vida profissional com outras facetas de que gosto muito, como viajar, como
ir, enfim, conhecer outras culturas, de conviver com amigos, com a família, etc. É assim que eu me vejo no futuro. Obrigada. Com projetos e ambição. Obrigada, Lourdes. Foi um gosto. Foi um gosto também. Fechamos assim o episódio 2 do Céu é o Limite, que contou com a edição e sonoplastia a cargo de Salomé Rita e João Luís Amorim. Tivemos connosco Lourdes Gramacho, partner da Bind Venture Capital e presidente da Investus Portugal. Quanto a nós, quero ouvi-lo, saber o que pensa e que dúvidas tem sobre liderança e o mundo do trabalho. Se tem histórias para me contar, um líder que marcou o seu percurso ou dúvidas de carreira que o inquietem, envie-me um e-mail para o ceoeolimite@expresso.empresa.pt. E lanço-lhe também um desafio. O Céu é o Limite vai estar ao vivo no Podfest, o Festival de Podcasts do Expresso, que se realiza no próximo dia 27 de janeiro na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, a partir das 14 horas. Junte-se a mim e a outros autores de outros podcasts do universo Expresso SIC nesta tarde fantástica, cheia de conversas. Da minha parte é tudo. Regresso, como é hábito, na próxima semana com mais histórias de líderes que inspiram. Até lá, já sabe, fique bem. O céu é o limite. Já reparou como a palavra sustentabilidade tanto é obrigatória para quem dirige uma empresa como para quem conduz um automóvel? Pedimos desculpa por estar aqui a chamar outro CEO a este podcast, mas é precisamente esse o caminho que Gernot Döllner, CEO da Audi, definiu com a sua vasta equipa. Chamámos-lhe uma abordagem holística da sustentabilidade. O nome não é o mais sexy, mas engenheiros germânicos já sabem como funcionam. O objetivo é ser a marca líder de mobilidade sustentável e à velocidade de um Audi. Até 2027 haverá um modelo totalmente elétrico para cada segmento do mercado. Estamos ligados à corrente. É a mais pura das verdades. Além disso, o nosso programa Mission Zero definiu que em 2025 todas as fábricas da Audi serão neutras em emissões de carbono. Parece muito ambicioso? Pois, mas este podcast também é sobre isso. E a Audi não estaria aqui se não tivesse uma palavra a dizer e capacidade para o fazer.